Oi, gente, tudo bem? Vim fazer um desabafo aqui. Acabei de chegar, eu fui fazer um exame no meu braço, que tá com tendinite, sabe? Aqui no ombro e nessa parte aqui. Passado isso, gente, eu vim conversar com vocês. Acabei de fazer a ultrassom, sabe? Mas eu vim conversar com vocês sobre outro assunto. Eu ia passar agora, gente, para pegar o meu diploma e colocar num quadrinho. Ficou tarde, já é quase 6 horas aqui, quase 18 horas. Para colocar o meu primeiro diploma no quadrinho, sabe? Eu vou fazer o outro curso, né, tem que ser pago, pago assim em vezes, né, e eu achei caro, mas precisa desse outro diploma que eles que mandam. Eles mandam já completinho, né, esse eu vou ter que colocar no quadrinho, é o primeiro. Esse é o primeiro, sabe? Depois eu vou ter mais outro diploma, que é o resultado final, mas eu tenho que estudar mais 1 ano e meio a 2. E eu passei, gente, primeiro tudo bem com vocês, como passaram o Dia das Mães, eu vim falar esse desabafo e eu vou continuar com isso. E eu gostaria também de pedir para vocês, né, opinarem aqui embaixo, não os haters, tá, gente, pessoas sérias, pessoas que queiram, o que que vocês acham? Não haters, não pessoas assim, sabe, porque é uma coisa séria. Bom, eu acabei de passar no advogado, muito bom por sinal, advogado bem novo, e, nossa, ele se espantou comigo, ele falou assim, eu falei: "Nossa", eu estava explicando para ele algumas coisas, eu falei que antes eu parecia bem jovem, ele falou: "Você continua parecendo muito nova ainda". Eu falei: "Ah, eu era bem magrinha também antes", ele falou: "E ainda é". E ele falou isso pra mim, né. E eu achei que não, achei que, né, que eu mudei, eu acho que eu mudei bastante, né, de 2001 pra cá. Aí ele falou isso pra mim. Né, eu mostrei meu canal para ele também, falei do meu canal que de culinárias, ele perguntou qual é o nome, ele foi olhar. Eu não sei se ele tem acesso a esse aqui, né, mas ele perguntou, eu falei. Ele foi lá dar uma olhada. E eu conversando com ele, hã, ele deu uma olhada no processo, por quê? Porque eu não tive mais contato com o pai do meu filho, Luiz Felipe, entendeu? Ele falou assim: "Nossa, você mudou bastante, não sei o que lá". Lógico que eu ia mudar, né, gente, eu amadureci muito. Quando eu conheci meu ex, era uma garota, era uma menina, adolescente, sem experiência de nada, então eu fui amadurecendo. Eu lembro que ele falou isso pra mim, e eu sempre tinha o contato dele no WhatsApp, mas eu não conversava tanto com ele. Mas volta e meia pra saber, eu perguntava das crianças, ele desconversava, ele sempre conseguiu se sair pela tangente do assunto do Luiz Felipe. Até então que eu fui atrás, ele começou a apertar, que eu falei para vocês, me mandando vídeos do Luiz Felipe fazendo várias coisas dentro da casa. Eu não sabia nem que ele passava o final de semana com o Luiz Felipe, porque ele falava para mim que não podia te entrar com processo para tirar o Luiz Felipe de lá, e era isso que eu ia fazer, porque foi isso que ele me falou, que teria que entrar com processo para tirar o Luiz Felipe de lá. Eu falei: "Meu Deus, então eu vou ter que arrumar uma maneira, né". E fui me fortalecendo com o tempo para que eu fizesse isso. Então o que acontece? Hã, quando foi falado para vocês aqui, quando eu, entrei em contato com o rapaz, o Luiz, né, coordenador social da casa, eh, e tudo mais, foi aquele mistério, né, foi aí que o Luiz falou que ele passava os finais de semana, porque até então eu não sabia que o Luiz Felipe passava os finais de semana lá, eu descobri fazia poucos dias, né, que ele falou que ele sempre, eu falei: "Meu Deus, por que que o Luiz Felipe tá aí?". Eu não sabia disso, assim, sabe, eu ficava meio aérea nessa situação e ele não me contava direito. Muitas vezes eu fui lá passar final de semana, mas aí falou que não podia, que o Luiz Felipe não podia ficar ali, não, eu falei: Será que não dá para resgatar eles e trazer para morar com a gente, ou comigo ou com você?". Ele falava que não dava, que lá eles não permitiam isso, que lá ele tomava remédio na hora certa, os remédios era tudo direitinho, que teria que ser assim, e que ele daria muito trabalho para mim também, que eu não iria suportar. Aí quando eu falei: "Não, eu vou atrás", quando eu resolvi ir atrás, eu devia não ter falado nas redes sociais, mas eu falei só aqui atrás, mas eu não falei o nome do meu filho pra ninguém, ninguém sabia o nome do meu filho. Ninguém, eu não falei pra ninguém, nem da cidade, ninguém sabe o nome do meu filho, nem uma vizinha, nem um vizinho, ninguém sabia o nome do meu filho. Agora, óbvio, depois que eu falei em alguns vídeos, sabem, né, mas até antes não, ninguém sabia de nada, nem do sobrenome do meu ex, assim, de filho é impossível saber, né, gente, só com investigação, uma coisa assim. Então eu conversando com ele achou tudo estranho a história.
E ele falou que tá muito esquisito. Lembra que eu tive o sonho com o Luiz Felipe e contei no outro canal? Que o Luiz Felipe no meu colo e falava sobre o Zé Curubu do desenho do Pica-Pau? Então, o Zé Curubu, eu descobri, eu nem sabia, gente, eu fui descobrir, ele é um malandro vigarista. No desenho do Pica-Pau, ele simboliza isso. E o meu filho pequeno, com esse sonho que eu tive, um sonho espiritual, ele sempre era pequeno, colocava ele no meu colo, brincava com ele, e ele falava, mamãe, ele parava e falava, mamãe. Aí ele me falava, mamãe, o Zé Curubu. Eu falava, o que que tem o Zé Curubu? O que que é isso? Ele falou, o Zé Curubu é do desenho do Pica-Pau. Aí ele falava para mim, o Zé Curubu, e contava alguma coisa. Mas aí eu acordei, eu não me lembro o que ele falou. E aí, depois de um tempo, eu comecei a sonhar com outras coisas relacionadas a toda a família e, assim, não tinha nada assim maligno, só o Luiz Felipe que chegava e falava isso pra mim. O Luiz Felipe era bebê até, só falava e ficava no meu colo do jeito que ele era. E depois eu comecei a sonhar com outras coisas e eu acordei com uma voz me falando, Natália, acorde, você tem que viver a sua vida, vai atrás das coisas, Natália, vai, sai, vai atrás de tudo que lhe cabe, tudo que você tem direito, vai atrás, você tem que viver a vida. Você não pode ficar acordando, dormindo assim e perder sua vida. Ele me disse várias coisas e eu acordei, porque essa voz insistia que eu acordasse. E falava, não fique assim, saia de dentro de casa, vai resolver suas coisas. Aí hoje, depois que eu fiz isso aqui, o Juliano não queria nem entrar no advogado. Falei, você fica aí. Eu peguei, entrei e falei com o advogado. E eu falei, né, que o Juliano também é calado, já peguei e contei para ele essa parte. Contei várias coisas, aliás, né? E ele falou, olha, Natália, muita coisa cabia processo, você deveria processar, não só uma pessoa, você tem que ir atrás do seu direito, atrás de tudo, né? Aí eu falei pra ele, eu estava vendo no negócio do processo, porque eu achei estranho o meu ex ter sumido, meu ex-primeiro marido sumiu. Eu achei isso tudo muito esquisito, ele ter desaparecido. Sempre que ele faz alguma coisa, ele tem uma intenção. E eu sou outra pessoa. Eu me tornei uma investigadora praticamente do FBI, gente, no sentido humorístico da palavra. Então eu fui pegando nomes, sobrenomes, associando uma coisa ali, encontrando um vídeo daqui, outro dali. E fui juntando tudo, né? Ele tinha brigado com o advogado que entrou inicialmente com o processo. Ele brigou com ele e mandou os áudios do advogado para mim, mandava os dele também, e falou que brigou com o advogado porque foi eu que descobri que o advogado dele não tinha entrado com o processo. Não entrou. E eu descobri fazendo pesquisa daqui e dali pelo computador. Aí ele não entrou com o processo. Eu mandei para ele o print, ele falou, olha, você não entrou não. Aí começou uma confusão, eles brigaram, ele arrumou outro advogado. Aí ele mandou para mim, só o nome do processo e o print. Eu falei, quem é o outro advogado? Porque eu fiquei pedindo. Aí depois disso ele me mandou um texto imenso, me acusando de 1000 coisas, sabe, coisas assim, achando que eu era uma criança, que ia atingir meu psicológico, eu ia ficar mal com aquilo, querendo que eu ficasse mal, sabe, querendo atingir minha cabeça. Sabe aquela coisa psicológica que a pessoa faz, saber se a pessoa fica mal, me acusando de várias coisas da qual eu sei que não tenho culpa, porque eu era inocente, criança e também fui uma vítima, segundo até a lei, eu fui uma vítima também, porque eu não tinha experiência de vida, inocente, saí da casa da minha mãe e da escola que eu estava para morar com ele. Então, que experiência que eu tinha? Nenhuma. E o Luiz Felipe era a mesma coisa, nasceu ali, qual a experiência que ele tinha? E eu sou a testemunha, né, das coisas que ele falava para mim, das coisas que ele falava para o Luiz Felipe, né, sempre colocava o Luiz Felipe para baixo várias vezes e eu não suportava, era uma situação insuportável que eu ficava com depressão, direto com depressão, quando eu morava com ele. Só parei de ter depressão quando eu saí de perto dele, era insustentável, já estava assim, sabe, a pessoa que queria morrer, era eu. Foi por isso que teve o término do relacionamento. Gravava tudo que eu falava, eram muitos problemas. E tentava me enlouquecer, gravando, fazendo coisa, a mesma coisa com o menino, né. A menina não vou falar aqui no momento, porque não tem ao caso que eu tive com ele, a minha filha aqui é outra coisa. Criei de outra forma, em cima, cuidando, e a Inara, graças a Deus, tem um psicológico excelente, vai indo bem, inclusive ela tá tomando leite dela, chegou da escola, do curso aliás, foi pra escola e depois foi para o curso, chegou agora do curso. E o pai dela acabou de sair agora, mas o pai dela estava até há pouco tempo aqui. Bom, então, gente, é o seguinte,
O que eu posso dizer aqui para vocês? Que eu percebi que ele se afastou e eu vim trazer isso aqui, gente, não, eu não tô me incomodando com o que vão falar, porque é até uma proteção minha trazer isso a público, correto? Hã, eu vou falar isso sim e acabou. Aí ele contratou outro advogado e como ele printou para mim quem era, eu peguei o nome do advogado e pesquisei, encontrei o escritório dele, tudo, o local, né, tudo mais. Eu mandei até um e-mail para ele, falando que eu era mãe do Luiz Felipe, ele não respondeu. Eu comecei a achar estranho, porque o José Luiz me pegou e mandou um texto imenso me acusando de 1000 coisas, da qual eu teria sido vítima à época, e eu peguei e respondi com seriedade, sabe, respondi com propriedade do que estava falando e ele ficou assustadérrimo, não respondendo nada. Um pouco antes disso, ele falou que eu tinha mudado muito, que eu, né, mudei muito, você está muito diferente. Óbvio, eu sou uma pessoa de outra idade, eu saí dali, eu não ia ficar do mesmo jeito, eu aquele tempo eu era uma menina, e depois de um tempo eu não tive nem tempo de crescer, de amadurecer, né. Ficava cuidando de criança, porque eu cuidei dos meus filhos, trocava fralda, fazia papinha, tudo direitinho, né. Cortava o cabelo deles, eu cortava, tenho as fotos, inclusive tem coisas com o meu irmão mais velho, fitas cassete que minha mãe gravava do Luiz Felipe Pequeno, da Priscila, tudo. E lógico, o meu ex-marido rasgou todos os nossos álbuns de família, ele rasgou tudo. Quando eu fui lá, ele falou: "Natália, tem uma foto sua aqui", e ele falou assim: "A única foto que eu tenho sua era uma foto pequena 3x4 e uma foto minha com umas flores que ele tinha comprado à época para mim, eu segurando essas flores, as flores já estavam até um pouco murcha". Ele falou: "Você quer? Leva, só sobrou isso". Eu falei: "Não", eu deixei lá. E ele falou ele queria me entregar de volta isso aí, porque ele falou que eram as únicas fotos que ele tinha, ele rasgou todos os álbuns, todas as lembranças minha, das crianças, tudo. E ele falou: "Leva as suas fotos, eu encontrei aí, só a únicas fotos que eu tenho sua aqui". Eu estava bem diferente, uma foto lá já estava meio rasurada, e outra eu estava segurando umas flores, foi quando há um pouco tempo que eu tinha tido o Luiz Felipe. Então, o que eu vou falar para vocês de hoje é que eu procurei o advogado, porque eu estava cismada com o processo do Luiz Felipe. Eu estava muito cismada. E por aí, né, o que que eu fui fazer? Eu fui ver o número levei o número do processo, porque como ele pegou e mandou esse texto me acusando, e quando eu respondi com um jeito assim, ele perdeu a razão, ele viu que não tinha como entrar contrapartida comigo, nem argumentar, o que que ele fez? Ele me bloqueou e desapareceu. Tentei ele falou assim: "A gente vai conversar sobre o processo que vai acontecendo e quando a gente for chamada a gente vai". Em nenhum momento veio nada para mim. Eu já comecei a achar estranho. E ele desapareceu. Eu falei com a sobrinha dele, né, que está nos meus contatos, as irmãs dele também, que são 2, e a sobrinha dele falou que ele mandou dizer que estava bem cuidando da saúde dele, só. Eu falei: "Ok". Aí, era para mim ter ido falar com o advogado faz tempo, mas sempre o Juliano me atrapalha. Eu não sei, parece que não sei o que é que o Juliano tem, é muito estranho o comportamento dele, me atrapalha. Ele sempre tem alguma coisa, ele fala: "Ah, eu marquei para você um médico, eu marquei isso, eu marquei aquilo". O Juliano, quando vai falar com o advogado, ele parece que não quer saber, não sei por quê. É muito estranho também o comportamento dele quando eu vou procurar alguma coisa de advogado na delegacia, o Juliano já começa a ficar meio saindo fora, eu acho isso muito estranho. É outra coisa que eu também tenho que avaliar, porque não é possível a pessoa ser assim, né. Aí eu falei com o advogado e o advogado começou a procurar, e ele falou que está em segredo, né, de justiça, porque tem um cadeado, mas eu andei vendo aqui que, por exemplo, o que acontece, por exemplo, o andamento do processo vai acontecendo, e o último faz pouco tempo, mês retrasado, um mês retrasado, e tá como se tivesse feito já. Então o que que acontece? Depois eu vou ler para vocês o que está escrito lá. Eu achei estranho, e eu achei que foi por isso que ele saiu para me tirar desse processo, entendeu? Aí o advogado hoje foi lá e falou assim: "Ó, tá escrito aqui". Eu fiquei horas conversando com ele, minha mão até ficou gelada e ele também me trouxe água, e ele tinha uma reunião agora aí a secretária dele veio chamar ele, porque ele teria que ir. E ele falou que depois ele vai me ligar, né, eu dei o meu número do celular para ele, falou que vai me mandar mensagem no WhatsApp pra gente dar continuidade disso.
Ele falou assim que leu e era para mim ter recebido já, porque estava meu nome inicialmente, e no finalzinho só estava ele. Ele falou assim: "Parece que eles deram um jeito de tirar você". Não sei se foi o pai do Luiz Felipe, né, do seu filho, ou se o advogado, ou se ele pediu para o advogado fazer isso, tirar você. Eles deram um jeito, o seu nome não aparece mais aqui depois no processo. Aí ele falou: "Olha, Natália, é o seguinte, vou pegar os", porque já estava tarde, eu já estava contando essa história, eu tive que contar detalhes de algumas coisas, e eu fiquei como houve assassinato, ele ficou chocado, ele falou: "Meu Deus, será que você não está correndo perigo também?". Até o advogado achou isso. Que estranho, assim que você entrou em contato com o coordenador da casa, ele não queria que você tivesse contato com o menino, também, né, o pai dele, seu ex-marido, não queria. E quando você começou a entrar em contato, será que ele não tentou afastar mais ainda alguma coisa? Ele falou: "Que estranho, o que que você acha?". Eu falei: "Eu não sei, não sei, tem que averiguar tudo". Quem tá com a emoção, quem é a mãe, ela no caso estava muito mal. Eu não entrei nem com uma advocacia, um escritório de advocacia que cuidou do caso João Paulo e Daniel, me procurou, e eu fiquei com receio de entrar por ali, porque eu falei: "Como é que eles souberam o meu nome, onde eu estava morando, meu WhatsApp, meu número novo?". Mas aí é claro que eles sabem, o advogado tem um jeito de saber. Aí depois que eu entrei em si, porque quando acontece uma tragédia na família da gente, a gente fica impactada, a gente perde, assim, sabe, a gente fica desorientada, então eu comecei a desconfiar de tudo e de todos, porque foi uma forma muito estranha, foi só procurar o Luiz Felipe e o pai não queria, ele fazia de tudo, ele me mandou vídeos do Luiz Felipe, gravando o Luiz Felipe, atentando a cabeça dele, e eu mandei para o Luiz, coordenador da casa também, e foi aí que eu também fiz questionei a ele como é que ele deixava ele ficar numa casa daquela, toda imunda, todo sujo, finais de semana, que eu não sabia que ele ficava ali. E eu falei para o Luiz: "Como isso? Olha essa sujeira, olha essa casa, só tem coisa de informática, não tem nada, isso não é uma residência mais. Isso é uma empresa, ele é um local de empresa, por que que o Luiz Felipe está aí? Isso é um ambiente totalmente cheio de coisas, assim, isso não é um ambiente para ele ficar". Aí quando eu falei isso, ele falou: "Olha, Natália, eu vou ver tudo isso, que o problema é quando ele vai ficar com o pai os finais de semana, e a gente vai marcar essa reunião com a diretoria e tal, fica sossegada, e tá chegando mais próximo a isso". Eu falei no telefone com o Luiz Felipe, pedi para o pai dele me passar, ele passou somente porque eu tinha procurado lá, né. Ele ficou meio com receio e passou o telefone para o Luiz Felipe, porque antes ele não passava. Dava sempre um jeito de não passar para o Luiz Felipe, dizia que ele não estava lá, que não tinha como ele ir lá, que proibiram. Ele inventava sempre alguma coisa. Aí dessa vez o cara falou que ele estava lá sim, eu peguei, ele passou o telefone, eu falei com o Luiz Felipe falou para mim: "Mãe, mas você não estava morta?". Eu falei: "Não, filho, como assim eu estava morta? A mamãe sempre veio aqui atrás de você". Aí ele falou: "Você não lembra mais?". Ele falou: "Não lembro. Quando eu falei com você", eu falei com você mês passado". Ele falou assim: "Eu esqueci". Eu falei: "Meu Deus do céu, como que tá a sua cabeça?". Aí eu falei com ele, ele falou: "Mamãe, você é tão boazinha". Eu falei: "Sempre fui, filho". Ele falou: "Meu Deus, mãe, você é boazinha, você me trata assim tão bem". Aí ele falou que eu era ruim. Eu escutei a voz do pai dele falando: "Não, ela não é ruim, não é boa, ela é ruim, ela é má". Aí ele falou: "Ah, é, pai, ela é má?". Eu falei: "Não, filho, eu não sou má. Eu não sou má, a mamãe é boazinha". Ele falou: "Eu acho você boazinha, mãe. Eu acho você tão boa. Você tem um coração bom, mamãe. Que bom, você tá viva". Eu falei: "Tá". Aí eu falei: "Filho, tá perto do seu aniversário". Ele falou: "Eu tenho quantos anos?". Eu falei: "Meu Deus, você perdeu a noção até da idade dele". Aí ele inventou, ele aumentou a idade dele. Eu falei: "Não, ele não tem essa idade". Aí ele falou: "Ah, é, eu olhei aqui no cartão de consulta dele, ele tem menos idade mesmo". Ele mentia pra ele até a idade dele. Aí eu achei aquilo, passei para o Luiz aquilo, falei: "Olha, tá acontecendo isso, 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 o Luiz Felipe não pode ficar passando por isso". E ele começou a atormentar o Luiz Felipe, falou: "Você quer ficar com ela?". Ele começou a gritar com o Luiz Felipe, gravou: "Você quer ficar com ela? Ela não vale nada, ela não presta", não sei o que, ela começou a falar assim, sabe. E o Luiz Felipe começou a ficar nervoso, ele não queria ouvir aquilo, ele colocava a mão na cabeça, ele sentava e falava: "Apaga a luz!". Aí o Luiz Felipe apagava a luz. Aí o Luiz Felipe ia para outro canto, aí ele começou a falar tanto para o Luiz Felipe me xingar. Aí o Luiz Felipe: "Eu não quero saber dela não". Ele falou: "Por que que você não quer saber dela? Fala aí para ela ouvir". Ele: "Por você, pai, por você que eu não quero saber dela". Ele falava: "Por você, por sua causa".
Aí eu falei: "Isso não vai mudar nada", eu falei: "Filho, eu te amo". Peguei o telefone e falei pra ele: "Filho, eu te amo independente de qualquer coisa, mamãe te ama". Aí foi quando aconteceu, na outra semana, aquilo com o Luiz Felipe, que entrou esse menino foi pra lá na casa, e eu falando com o advogado hoje, o advogado falou: "Mas teriam que saber como é que essa faca estaria lá, na cozinha. Como que essa faca estava na cozinha, como esse menino teve acesso a essa faca, tudo isso teria que ser averiguado, Natália". Falei: "Pois é, aí é que tá, eu não tenho acesso muito a essas coisas aí". Aí eu tenho uma coisa do processo aqui comigo, só que até uma página tal, sabe, de como eles foram, o nome das pessoas que foi na delegacia, em delegacia interrogou várias pessoas, mas não tem a parte do José Luiz. Tem só a parte das pessoas que moravam na casa, que foram, e foram averiguada, perguntou os horários, perguntou várias coisas desse menino. E eu li tudo sobre isso, né, olharam o corpo do Luiz Felipe, tudo direitinho. E então, né, eu fiquei esperando para ir lá, e foi aí que ele me bloqueou para que eu não fosse lá, para que eu não voltasse lá, para que eu não tivesse acesso a nada, para que eu não contasse nada sobre a verdade, o que aconteceu ali. Então tem coisas que ele quer esconder. E eu falei: "Eu acho que ele não quer que eu saiba do processo, e ele me tirou, alguma coisa tá errada aí", né. Aí ele falou assim: "Olha, Natália", o advogado olhou e falou assim: "Olha, tá em". Eu falei assim: "Então você, eu te pago e você abre o processo". Ele falou: "Não, Natália, eu não posso te cobrar hoje, é só uma consulta, eu não vou te cobrar". Eu falei: "É porque eu olhei lá que a gente paga uma quantia, né, na internet e pode ter acesso". Ele falou: "É, mas aqui eu não vou te cobrar nada, eu só tô olhando para você". Ele falou: "Eu achei aqui embaixo", eu fiquei muito tempo lá, e ele tinha uma reunião. Gente, eu fiquei lá das 3 até 5 e pouco, falando com ele. E ele tinha uma reunião, aí a secretária dele foi chamar, porque ele já tinha essa reunião, então ele pegou meu número e vai entrar em contato comigo depois. E ele me disse assim: "Olha, Natália", eu dei o meu canal para ele, o canal oficial, dei meu canal, ele falou que vai dar uma olhada no meu canal, não sei se ele achou os outros, eu dei meu canal. Que ele falou: "Ai, que legal que você tem canal", ele me pediu, então eu dei. Então, era um rapaz muito sério, bem jovem ele, né, e ele achou estranho tudo isso, ele falou: "Meu Deus, é tudo isso muito estranho". Aí ele, sei lá, ele colocou algumas observações lá, tudo direitinho. E ele falou que vai entrar em contato comigo depois. Ele falou assim: "Olha, Natália, eu achei aqui embaixo, começa com você o seu nome, genitores, o seu nome, o nome dele, e tem um outro processo aqui que eu acho que ele entrou casa de co acho que era uma casa de Coab na época, que ele pegou para minha outra filha, colocou no meu nome e no dele, eu não quis assinar e ele vendeu e não me falou nada. Olha como que ele já era, daquele tempo eu não sabia com que eu vivia, né, por isso que eu saí da relação com ele. Então, aquela casa, gente, as pessoas, eu vi uma pessoa me pedir para assinar. Aquela casa era para a nossa primeira filha, que ele tirou no nome dela, mas ele vendeu a casa para umas pessoas e eu não assinei, porque eu falei: "Não, é da minha filha isso aí, é da minha filha". E ele queria, esse eu tô falando do meu primeiro ex-marido. E ele ficava calado, ele não dizia nada, ele passava por mim, ele não dizia nada, ele não entrava no assunto. Por isso que gente calada é um perigo. Ficava calado, mudo, passava quietinho, e as pessoas, os oficiais de justiça me procuravam e falavam: "Você tem que assinar isso aqui". Aí eu não sei, cargas d'água, o que aconteceu, que ele conseguiu vender sem a minha assinatura. Conseguiu vender sem a minha assinatura após alguns anos. Acho que eles entraram com o processo e conseguiu. Por isso que vocês, pode procurar que no meu nome tem um processo sobre casas de Coab, como se eu tivesse processando também. Só que eu não estava processando, era era o lugar, era eles que iam vender a casa, queriam, eu acho que foi ele que vendeu, alguma coisa assim. Não sei o que era, porque ele não me falava, ficava calado. Era outro que quando eu falava: "Por que que estão me procurando essa casa aqui?", ele saía, passava, fingia, passava para lá e para cá. E, aí eu falei para ele: "Esse outro processo aí é de uma casa assim, assim, assim", que ele encontrou lá. Aí ele achou esse, falou que no começo, né, o outro colocou meu nome e o dele, foi esse que ele brigou. Aí ele falou: "Eles deram um jeito de tirar aqui o seu nome depois", né, deram algum jeito, sei lá, entrou só o nome
dele, eu não sei por que que ele tirou o nome, quando ele entrou com esse outro advogado, o seu nome foi tirado, ficou só o dele. Aí ele falou que ia entrar em contato comigo depois, né. Eu acho, gente, que esse processo já até saiu e, né, não sei se parece que saiu. Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui na pesquisa aqui e já venho falar para vocês. Olha, a gente não foi chamada nenhuma vez para comparecer e eu achei isso muito estranho. Foi quando eu comecei a procurar ele e aqui está escrito assim, ó: documentos anexo, determinado o arquivamento, dia 11/4/2025, determinado o arquivamento, entenderam? Então eu vou ter que ver determinado o arquivamento, foi arquivado. Então por que foi arquivado? Termo de baixa. Antes está assim, ó, 25/2/2025, que é fevereiro. Termo de baixa. Antes tem certidão de trânsito em julgamento, que é dia 25/2. Agora, 25/2/2025, termo de baixa. E depois, 11/4, janeiro, fevereiro, março, abril. Estamos em maio. Em abril, no dia 11/4/2025, determinado o arquivo de baixa. Vocês entenderam agora? Por isso, gente, que determinado o arquivamento, foi arquivado o processo. Confere? Por isso, gente, que eu estou aqui e eu tenho certeza que esse meu ex-marido vai ser desmascarado agora o primeiro. Porque eu não vou ficar calada com mais nada que aconteça, tá? Não vou ficar, vou falar, se for preciso, eu falo tudo o que aconteceu e ele vai ter a culpabilidade dele da história, porque eu tinha pouca idade, eu sofri agressões psicológicas enquanto eu vivia com ele, por isso que o casamento terminou. Se ele estivesse ciente de alguma coisa, se ele fosse inocente, ele não teria aceitado tantas coisas horríveis, calado e quieto e ocultado tantas coisas. Então, só a justiça pode determinar. Então, haters que vierem, amigas dele, pessoas que tiveram acesso a ele, que não gostam de mim, não quer que eu que eu siga a minha vida em paz, não vai adiantar, porque eu estava sofrendo os problemas. Então, eu sei o que eu passei e que o Luiz Felipe passou, eu sei de tudo o que eu passei. E tenho provas disso. Tenho laudos, coisas médicas que eu ia e contava. Então, tudo isso deve estar arquivado. Tudo isso eu tenho. Eu contei todas as minhas histórias para médicos, para as pessoas que eu conheci. Então, não adianta mentir. Todos vão saber a verdade. Então, ele que pare com isso aí. Porque a máscara dele caiu. Lembra do sonho que eu tive com o Luiz Felipe no meu colo pequeno? E que ele estava presente, ele era mais jovem, e eu perguntava para ele, gente, eu não estou afirmando nada, tá? Mas que é estranho ele ter sumido, ter me xingado não, me acusado de várias coisas, há quase 2 anos isso. E depois me bloqueou, e não queria mais acesso a mim. Antes ele vivia me procurando, então por que ele não queria? Porque ele percebeu minha mudança, percebeu algumas coisas, e foi, né, ele até me tinha feito um convite para voltar a morar com ele, mas em outra cidade. Falou para mim, Natália, você quer morar comigo em outra cidade? Eu vou receber minhas coisas assim, aí a gente compra uma casa, a gente mora e leva a Clara e Nara junto. Ele falou, se der certo, a gente faz isso. Só que, gente, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Como eu não conheço tão bem ele, nem esse que eu vivo aqui eu conheço, né? Já vivemos assim uma situação. Então eu falei para ele, eu não falei nada, na verdade, né? Não falei nada porque, né, ninguém toma uma decisão dessa, eu não sei se ele falou cada história, gente, que ele tinha um seguro de vida no nome do Luiz Felipe e que tinham achado que ele tinha feito alguma coisa porque ele foi pegar o dinheiro, ele não tinha ninguém para dar esse dinheiro, era mais de 800 mil, queriam matar ele se soubesse que ele tinha, e que ele doou tudo. E que ele ficou com medo que a polícia achasse que ele tinha alguma coisa a ver com alguma coisa, que ele tinha esse dinheiro para receber, mas o dinheiro ele deu para uma instituição. Aí eu pedi as provas, pedi a prova do dinheiro, pedi, ele não me deu nada, então ele mentiu. E falou até que uma namorada que ele teve, que ele terminou com ela, porque ela não prestava e traiu ele, disse ele, mas eu sei que aquilo é uma invenção. Ele contou uma história, gente, não vou contar com detalhes aqui não, que eu descobri que era
tudo era mentira. Sabe uma pessoa que você conhece, que você só vê final de semana, ele falava que morava com ele, por isso que eu não podia nem fazer visitas, que ela estava olhando tudo. A mulher não estava morando lá, era mentira, não tinha como uma mulher morar ali. Era mentira dele. Aí depois ele veio e falou, ele mentia demais, ele contava cada mentira absurda. E ele era muito calado, muito introspectivo, muito fechado. E quando ele contava, ele ajuda as pessoas lá fora. Mas se você vê a vida dele, compra carro para dizer que para parecer uma imagem, mas ele mesmo tem uma vida assim sem qualidade alguma. Eu fui dar conselhos para ele, ele brigou comigo exatamente porque ele veio a eu briguei a discutir comigo porque eu comecei a falar para ele como é que você ganha dinheiro e vive numa condição dessa, vive desse jeito, não cuida da saúde. Eu estava dando conselhos bons, ele ficou com raiva, né? E falou e começou a me acusar de várias coisas. Quando eu respondi, ele ficou estranho e foi aí que não tivemos mais contatos. Eu bloqueei ele também, mas eu fui atrás do negócio do processo, tá? Para saber tudo direitinho. E o que acontece? Né? Porque eu sou mãe do menino. Eu falei, vou aí, porque estava tudo errado lá. O começo do processo começaram a colocar uma coisa nada a ver. Eu falei para ele, eu vou na delegacia e vou contar tudo. Quando eu falei isso, foi que piorou a situação, porque eu tinha que ir lá na delegacia contar tudo sobre o que eu sabia. Então parece que ele não queria que eu falasse. O que aconteceu? Foi aí que ele fugiu. Aí quando eu ligo para ele no número dele, ele não atende mais. Aí eu falei com a família dele, falou que ele estava cuidando da saúde, não sei o que lá. Acho que até que ele trocou o número, gente. Acho que ele trocou até o número dele. Mas, enfim, o que quer dizer isso? Era dia 11/4 desse processo com meu filho, determinado o arquivamento do processo. Então, gente, e também antes, um local queria entrar para averiguar isso aí, que é eu vou atrás deles também, que é um local onde que fizeram o processo do João Paulo Daniel. Eles vieram atrás de mim, me ligaram à época para eles entrarem me representando. Como eles procuraram a mim. Aí quando eu fui a Ribeirão Preto, fui no, no escritório. Esse escritório, gente, você tem que pegar elevador, é num prédio. Depois eu coloco na comunidade para vocês verem, se vocês quiserem ver. Lá tem segurança máxima, teve que tirar foto minha, foto do meu ex-primeiro marido, filmar o nosso rosto, lá tem câmeras para todo lado, depois você tem que passar por uma roleta, sabe? Com um cartão, colocar um cartão, como se estivesse pegando um ônibus daquele metrô, colocar um cartão e passar por vários seguranças, depois você pega um elevador com câmeras e aí você chega a esse escritório de advocacia. Foi eles que fizeram a investigação criminal lá para João Paulo, no caso João Paulo e Daniel. Então eles se ofereceram, eles são especialistas, eles se ofereceram para entrar com isso. Mas na época eu estava tão mal que eu fiquei achando estranho. Falei, como é que eles descobriram meu nome, não sei o quê, não sei o quê. E eu estava mal. Aí eu falei, depois eu vi que não tem nada a ver, que eles procuraram, porque advogados têm acesso ao nosso nome quando quer. Pelo nome dele, pela certidão de nascimento, obviamente vai estar meu nome lá. Então foi assim que eles me acharam, depois que eu caí em si, porque eu estava muito mal. Eu entrei numa depressão profunda, eu fiquei 1 ano, quase 2 anos doente, com muita depressão. Então depois eu falei, não vou deixar ninguém. Eu falei, depois tudo isso me deu uma revolta tão grande do que aconteceu, uma revolta tão grande que eu comecei a ficar tudo muito claro na minha frente. E eu falei, eu não vou ser vítima de ninguém. De ninguém, de ninguém, de ninguém. Não vou me calar em nada, vou atrás dos meus direitos, nem que eu tenha que levantar os 2 braços na rua para um trânsito e fazer um escândalo, eu farei. Não me interessa nem as circunstâncias, nada, nada. Porque eu não vou deixar essas coisas assim, sabe? O que é de direito meu, eu vou ter esse direito. O que é de direito do meu filho, eu vou pedir para escrever um livro com o nome do Luiz Felipe. E dentro disso vai entrar toda a minha história e dos meus outros filhos vai entrar também, como homenagem. Eu vou homenagear ele, vou honrar o nome dele e eu vou fazer isso acontecer, justiça. Ele não vai me tirar esse meu ex, não vai escapar escondendo alguma coisa. Se ele acha isso, que ele vai se sair dessa, não vai, que ele vai tirar meu nome ou que vai conseguir alguma coisa. Inclusive, eu posso até ir lá na cidade, no jornal da cidade, falar sobre isso tudo.
tá? Porque é muito estranho tudo isso. Aí o rapaz falou, Natália, eu vou conversar com você pelo celular depois, porque tá muito estranha essa história, é um pouco meio perigosa. Eu falei, não acho perigoso, não. Não acho perigoso, porque todos os cantos do mundo já sabem sobre isso, né? Não acho perigoso. O que é perigoso é continuarem essas pessoas de máscara. É isso que eu acho. Perigoso. Eu estou aqui para contar tudo. E quando eu falar tudo, vão saber como é que ele aceitava tantas coisas se ele fosse tão inocente. Se ele não queria atrapalhar o psicológico de um e de outro. Meu e dos meus filhos. Porque foi isso que eu percebi quando eu vivia com ele. Quando a minha mãe ia até lá, ele fingia ser outra pessoa. Fazia compras e tal. É sempre para isso que ele quis ter dinheiro. E queria só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Por que ele não queria uma casa bela? Na verdade, não se importava com nada. Então, eu não sei até onde está isso aí. Eu não sei se foi os advogados, eu não sei até se é ele. Até agora eu não sei, porque a gente não pode afirmar nada sem todas as provas. Mas que isso vai ser desvendado, vai. Gente, quando um negócio é arquivado, não é porque o caso foi fechado? Ou seja, por que o meu ex-marido não entrou em contato comigo? Então, esse advogado depois entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp e, né, nós vamos ver o que vai acontecer. Sim. Ou, se ele demorar um pouco, eu já vou atrás de outro advogado que queira entrar para ontem, criminalista. Porque esse que está no caso aqui é criminalista, pelo que eu vi. Ele é advogado criminalista, especialista nisso, e tem uma associação de advogados. Eu vou ver o contato dele, eu acho que não tem no WhatsApp desse Bruno, desse advogado que fez o caso do meu filho. Se eu entro em contato com ele, porque se eu não conseguir, aí eu vou ter que viajar, gente. Primeiro eu vou falar com o advogado aqui que eu falei e vou viajar, gente. Eu vou ter que viajar sim para ver isso de perto, sabe? Mas eu vou com uma pessoa, vou com uma ou duas pessoas aqui de minha inteira confiança, vou ficar lá e vou procurar as minhas coisas. Sim. É isso, pessoal. Vocês estão vendo como as coisas são? E se vocês quiserem opinar, aquele sonho que eu tive que o Luiz Felipe entrou no sonho, é o segundo sonho que eu tenho com o Luiz Felipe. Ele vivo. Primeiro ele vem como ele era recentemente, e ele começa a estar no local, e eu vou para cá, ele vai para lá, esse foi o anterior. Mas ele está vivo, e ele conversa comigo. E agora esse, ele bebê, no meu colo, e ele fala para mim, mamãe, o Zeca Urubu, mamãe, do Pica-Pau, o Zeca Urubu. Eu falava, filho, mas você prestava atenção mais ao Zeca Urubu do que o Pica-Pau. Aí veio uma pessoa do nada e deixou um texto imenso para mim, falando que era magia negra, que o urubu gosta de carne. Não tem nada a ver a isso. Era o urubu simbolizado do desenho do Pica-Pau e meu filho disse no meu braço. Essa pessoa é imunda que vem falar de magia negra. Primeiro que eu não acredito nisso, meu querido, eu acredito em Deus. Deus é maior que tudo, não existe magia negra, nem magia branca, nem magia preta, nem magia que supere os poderes de Deus. Muito pelo contrário, quem faz magia é que vai. Gente, eu coloquei longe meu microfone. Quem faz magia negra, gente, é que vai ser prejudicado. Se estiver baixo aí, vocês aumentem. Quem faz magia negra é que vai ser uma pessoa prejudicada. Porque a negatividade está na pessoa que faz, não na outra pessoa. Em mim só existe paz e luz, a verdade, e Deus está na frente. E tudo já está se esclarecendo. É melhor que essas pessoas falem toda a verdade e entrem num consenso aqui. Porque eu vou atrás movendo tudo. E claro que eu vou atrás, vou viajar, já vou comunicar aos meus irmãos, esse tipo de coisas, minhas tias, os meus tios, minha família do grupo, e vou atrás de algumas coisas aqui, sim, relacionada a isso. E se vocês quiserem opinar aqui como inscritos do canal, como pessoas que vêm aqui, que me acompanham, opinem, tá? Só não quero pessoas que estejam ligadas a esse tipo de gente que venha com hater, porque eu vou apagar e ocultar do canal. Aqui só vivo de realidade. Brincadeiras à parte, tá? Não é para ficar com brincadeiras com assuntos sérios. Eu vim comunicar isso para vocês porque eu tenho um canal e eu posso fazer isso sim. Se eu sinto no meu coração que eu devo falar, eu vou falar. E fica registrado publicamente isso aqui, tá? E depois o advogado vai olhar todo o processo. Né? E eu acho que se ele demorar muito, eu vou buscar outro advogado, que eu conheço um advogado
um pouco mais velho também, e eu posso ir lá, que eu já passei com ele uma vez. Ou então eu procuro aquele especialista que me procurou no início, que que tem aquele advogado, que tem aquela advocacia enorme naquele prédio de Ribeirão Preto. Eu posso procurá-lo novamente e falar que quero que ele entre agora e veja isso. Sim, é óbvio, eu tenho por onde entrar. Se não tem uma porta, eu abro outra e vai se abrindo, mas eu vou chegar lá e a verdade será feita. A justiça será feita, como eu sempre digo. Um beijo, meus amores. O assunto é sério, depois eu venho com outros assuntos, tá? Um beijo para vocês. E é isso, tá? Amo vocês. Eu tenho certeza que a vitória já é. Ó, o coraçãozinho, tá? A vitória já é garantida. Amo todos vocês e até o próximo vídeo, próxima live, shorts, seja lá o que for. Só para vocês saberem mesmo, tá bom, amores? Amo todos vocês.